Transformar matérias-primas como petróleo em produtos industrializados como plásticos e tintas depende de ações ligadas à engenharia química. O profissional da área é responsável por desenvolver produtos e equipamentos, além de pesquisar novas tecnologias para que esses processos sejam menos agressivos para o meio ambiente. A profissão está em alta e o curso está entre os mais procurados nas últimas edições do vestibular. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa, acompanhando o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail, vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale, e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Isso mesmo. Bom, no programa de hoje, a nossa convidada é a professora Patrícia Foz, que é a coordenadora do curso de Engenharia Química aqui da Univale. Obrigada pela presença, professora. Oi, gente. Obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês para falar um pouquinho do curso. Ok. Bom, a gente quer saber de química porque, em geral, as pessoas têm um certo trauma, eu acho, de falar em química. Aqueles que não foram tão bem, no vestibular, enfim, na sua época de ensino médio, tem um certo temor. Mas a gente gostaria muito de entender um pouco melhor sobre esse universo. Então, para começar, quais são as principais áreas de atuação da engenharia química? Assim, antes da gente falar das áreas, o que é importante sempre falar, que a gente ressalta bastante no OPA também, quando tem aqui na Univale, é que a química é uma área e a engenharia química é outra, Então, dentro da engenharia química, que é justamente o que você falou no início, que a gente tem esse papel, de você desenvolver novos produtos, de criar tecnologias, de criar, na verdade, produtos que atendam ao bem-estar, que atendam à comodidade de um todo, Então, no caso, tudo que você possa imaginar hoje, de desenvolvimento, está ligado à engenharia química. Então, desde fármacos, desde a indústria têxtil, desde a indústria de alimentos, desde a produção de novos produtos químicos, também, na produção, tudo disso em grandes escalas, Então, toda essa parte da petroquímica está tudo associado também à engenharia química. Muito bem, professora, como é que o curso de Engenharia Química da Univale prepara o acadêmico para o mercado de trabalho? Como é que é esse período que o aluno fica aqui na universidade? Para o que ele é preparado, o que o curso planeja abordar para que esse aluno esteja pronto para sair para o mercado de trabalho? Na verdade, no início, como qualquer outro curso das engenharias, a gente tem os estágios, Os estágios, que são os estágios não obrigatórios do curso, eles já favorecem que o aluno, desde o primeiro período, ele já possa estar dentro de uma empresa, trabalhando. Então, ele pode, tanto nos primeiros períodos, eles acompanharem o desenvolvimento de todo o processo da indústria, e a partir do quinto período ele começa, então, a participar desse desenvolvimento, dando ideias, dando inovações, sugerindo alterações no processo que possam otimizar o trabalho dessas empresas, Que acaba depois virando, quem sabe, o estágio obrigatório dele, que faz parte da matriz curricular, e aí, o TCC, o ticket, que a gente chama, e com certeza, o vínculo com essa empresa, Você pode falar um pouquinho mais sobre a matriz curricular? Porque a gente sempre tenta se colocar no lugar de quem está em busca do seu curso, Poxa, será que eu vou encarar essas disciplinas? Explica um pouquinho para a gente, professora. O curso de Engenharia Química, ele é um curso como as outras engenharias. Ele faz parte, do grande pool das engenharias. Então, a parte inicial, os primeiros períodos, até mais ou menos o quarto período, ele é um período que você tem as básicas, Então, as básicas que a gente diz são as matemáticas, as físicas, as álgebras, que está incluído dentro das matemáticas, a química, e toda a parte analítica da química. Então, o que acontece? Ele acaba tendo as bases para que ele consiga entrar nas profissionalizantes. Então, ele vai estar reforçando tudo aquilo que ele já viu no segundo grau, mas aí com um ímpeto mais ligado para as engenharias. Quando ele começa do quarto para o quinto período, ele vai se profissionalizando. Aí entram as disciplinas que são mais das áreas profissionais da engenharia química.
né? Então, por exemplo, ele tem termodinâmica, ele vai ter balanço de massa, ele vai ter mecânica dos fluidos, ele vai ter matérias que vão começar a levar ele para os processos que integram a engenharia química. Daí, nessa fase, ele entra com as operações unitárias. Operações unitárias são 3 fases, né, que eles vão para um laboratório específico e que eles trabalham nos processos que acontecem dentro das indústrias. Legal. Daí, a partir do 8º período, eles começam nas específicas, né, na área, então, se ele pretende ir para a área de alimentos, se ele pretende ir para a área de petroquímica, se ele pretende ir para a área têxtil ou no caso, né, como engenheiro químico, ele tem essa responsabilidade também socioambiental, ele também começa a trabalhar com a parte, né, da biorremediação, da remediação dos processos, né? Então, ele também tem essa parte ambiental, ele também pode seguir para essa área. Professora, você citou agora a questão do ensino médio, né, a preparação do pessoal no colégio ainda com relação à química, física e áreas ambientais também. Eu queria saber, quando o aluno chega no curso de engenharia química, é lógico que muitos têm interesse e já pesquisam sobre o assunto, mas dá para ter uma avaliação de como é que está esse ensino no colégio? Eles chegam bem preparados no domínio básico de química e de física, ou dá para perceber que algumas pessoas ainda ficam um pouco perdidas? Na verdade, assim, eu não diria que eles não vêm preparados. Eu diria que eles vêm com um comportamento ainda escolar. Né? Então, quando eles chegam na universidade, eu sempre falo para eles no primeiro período, quando a gente vai conversar com os calouros, né, que acabou a escola, né, que agora começa a vida profissional deles. Então, assim, aquela questão de eles terem que ir atrás, eles terem que estudar, das coisas não serem dada pronta, a gente tem esse problema, assim, né? Não é que falta o ensino, né? É que, na verdade, falta a dedicação dele ir atrás do ensino. Porque ele ainda está acostumado com aquela questão, eu estou me preparando para o vestibular, onde tudo é dado mastigado, onde tudo é dado, né, pronto para ele estudar para passar para o vestibular. Quando ele chega na faculdade, é o contrário. A gente quer que saia daqui um bom profissional. Então, a gente não vai ficar dando as coisas de graça, né? Então, a gente vai puxar, a gente vai derivar as fórmulas, a gente vai buscar que ele entenda de onde que elas vieram, por que elas estão sendo aplicadas naquele trabalho, naquele exercício. Então, na verdade, fica essa lacuna, né? Então, até a gente conseguir adaptar o aluno a essa nova realidade, os professores de primeiro período, a gente sempre fala para eles, né? Eles ainda são crianças se tornando em adultos. Então, a gente tem que ter essa interface, né? Mas é uma batalha boa. Legal. Patrícia, e em relação ao mercado de trabalho? Como é que está o mercado de trabalho na região, no país? Explica qual é o cenário. Na verdade, assim, os nossos alunos, só para, né, a engenharia química, ela está hoje no 8º período. A gente ainda não tem egressos, né, do nosso curso. Mas o que a gente sentiu é que, como agora eles entraram no estágio obrigatório, eles foram muito bem recebidos pelas empresas, né? E a gente está com uma perspectiva muito boa. A gente teve a nossa primeira contratação agora, né? Um acadêmico do 8º período, ele acabou de ser contratado. Então, assim, nem formado ainda ele está, né? Então, isso já indica que, sim, a gente tem um panorama no estado que é muito bom, né? Assim, a gente tem grandes setores industriais aí que vão precisar de profissionais, né? Bem gabaritados. E a gente tem certeza que esses profissionais eles vão sair daqui, né, preparados para encarar essa oportunididade, né? Muito bom. Muito bem, professora, uma questão às vezes muito forte é os problemas ambientais, sempre gera polêmica, sempre tá em alta, né? Como eu vou evoluir a sociedade, como é que eu vou contribuir dinamicamente, sem gerar prejuízo, sem estragar o meio ambiente. E na questão da engenharia química, como é que vocês abordam essas questões de ética ambiental no curso? Então, todas as práticas, que a gente tem muita prática em laboratório, né? Principalmente nos experimentos, nas operações unitárias. Sempre que o professor está lidando com isso, ele puxa esse viés, né? Do reuso, do não gastar, do otimizar, se eu preciso fazer uma produção, qual é a melhor metodologia que eu vou fazer para que essa produção ela seja o mais eficiente possível, que ela gere a menor quantidade de resíduos ou que ela tenha o maior custo-benefício, né? Pensando no todo, economia de energia, de luz, de matéria-prima, né? De reaproveitar tudo que está sendo
produzido naquela empresa. Né? Então, a gente tem essas práticas bem colocadas assim, dentro do curso. Né? Só para puxar o gancho da questão ambiental, é lógico que a gente não pode deixar de mencionar o acidente em Mariana, né? Onde aquelas 2 barragens da empresa Samarco romperam, né? Lá em Minas Gerais. E ali estima-se que são 62 milhões de metros cúbicos de material que foram liberados por ali. E a questão é exatamente a toxicidade química, né? Daquela lama, né? Que escorreu, chegou até o oceano, enfim, né? Como é que você avalia aquela tragédia, lógico, com o teu olhar de engenheira química? É que, na verdade, assim, lá é um processo de extração, né? De minério. Certo. Então, a técnica que é usada pela Samarco, né? A técnica de retenção lá naqueles onde eles guardavam esse material, ela é uma técnica muito antiga, né? Ela é uma técnica antiga e perigosa, né? Se você não faz um bom planejamento. No caso daquele planejamento ali, é uma equipe que teria que ter trabalhado junto, né? A parte ambiental, né? Os engenheiros ambientais, junto com os engenheiros agrônomos ou com os agrônomos, né? Que poderiam estar estudando toda a geologia do local também, para que aquilo não acontecesse, né? Do ponto de vista de, assim, que eu considero assim, de toxicidade daquele material, na verdade, é os metais que estavam associados, né? Que, na verdade, assim, a gente ainda fala, né, que o principal efeito ali, na verdade, o primeiro impacto que teve foi uma ação física, porque os organismos morreram ali por sufocamento, né? Por terem sido cobertos, né, por aquela lama. Agora, daqui para frente, é que a gente vai começar a ver a toxicidade química. Porque esses metais, eles vão, uma hora, se tornarem viáveis novamente para o ambiente, né? E vai entrar em contato com esses organismos. Então, assim, uma maneira, né? Uma metodologia mais eficiente, né? Teria sido bem empregada lá, mas ela é extremamente cara. Então, nem sempre o Brasil compra essas tecnologias. Ainda complementando, professora, com relação ao Brasil, já que você falou, ainda é muito difícil esse investimento na questão da segurança com relação à engenharia química, até mesmo outras engenharias, no planejamento mesmo, para evitar tipos de tragédia como essa que a gente acabou vendo? Dentro da engenharia química, na verdade, os nossos profissionais eles trabalham mais dentro de empresas, de indústrias, né? Então, assim, geralmente as grandes indústrias, elas buscam as ISOs, né? E as ISOs, elas competem a segurança. Então, se você não tem segurança, você não tem as ISOs. E sem a ISO, você não consegue exportar. Então, na verdade, a parte de segurança química é uma coisa bem forte dentro das empresas, né? E isso a gente já educa o aluno aqui na universidade. Então, já no primeiro período, ele sabe que ele não pode entrar num laboratório de sapato aberto, de cabelo solto, não pode estar sem o jaleco. Então, e quando eles visitam as empresas, eles percebem a mesma coisa. Se o aluno não vai como a empresa especificou, ele não entra, ele perde a visita. Certo. Então, eles conseguem perceber que essa segurança química ela é realmente um bem cuidado avaliada. importante ali. Ok. Bom, voltando um pouquinho sobre as questões que envolvem o interesse, vamos dizer assim, dos estudantes pela engenharia química, a gente tem, você mesmo já comentou sobre o OPA, opção profissional por área, obrigada. Passei por muitos. E eu acredito que seja uma área que chame atenção ali. A gente vai ter OPA daqui a pouco. Vocês já estão planejando alguma ação ali? Inclusive, a gente fez hoje de manhã a nossa reunião, né? A gente tem, eu brinco com eles que a gente tem um grupo que é muito animado, né? Eles dizem que a culpa é minha, né? Mas, enfim. Aí a gente estava hoje planejando as ações, planejando o que a gente vai fazer e vai ter coisas bem legais, né? Aguardem aí as inscrições no site, porque aqui para Itajaí a gente está planejando algumas ações bem interessantes. Tá, assim. você não vai contar para gente? Não, é surpresa. Tá bom, mas então, ó, quem é ensino médio vai fazer a visita, não deixe de conferir aí pra gente tirar a curiosidade. Uma coisa que eu vou adiantar que é típica de todo o OPA, né? A gente vai ter a nossa produção da cerveja de novo. Ah, olha só. Os maiores de idade, tá, gente? Aí é a dica. Não, mas pode aprender a fazer, não tem problema. Eles vão aprender. A gente só distribui o lúpulo. Daí o resto eles fazem em casa. Ah, muito bem.
Enfim, professora, aproveitando a questão do OPA também... A gente tem que fazer intervalo, tem que fazer Lucas. intervalo, então vai ficar para depois, beleza? Tá vendo? Eu sabia que era daqui a pouco. Mas a gente volta já a conversar com a Patrícia Foz, professora coordenadora do curso de Engenharia Química aqui da Univale. Já estamos de volta hoje. A nossa convidada é a professora Patrícia Foz, professora que coordena o curso de Engenharia Química aqui da Univale. Professora, afinal, você já começou a nossa entrevista dizendo uma coisa é engenharia química, outra coisa é química. Qual é a diferença do profissional que trabalha com química e o profissional que trabalha com engenharia química? Sim, para simplificar, né, tipo, o químico, ele é um profissional que ele está descobrindo as formulações que acontecem no meio ambiente, por exemplo. E ele trabalha nisso dentro do laboratório. Então, ele consegue descobrir, por exemplo, a formulação de um novo plástico, ele consegue descobrir a formulação de um novo extrato. Só que isso o engenheiro químico também faz. Só que o engenheiro químico ele vai fazer isso e ele ainda vai fazer a estimativa para isso ser produzido em grande escala, dentro da indústria. Então, a gente diz que o químico fica dentro do laboratório pesquisando essas informações e o engenheiro químico ele tem o potencial de fazer essas pesquisas também, né? Só que ele consegue elaborar isso para grandes produções, né? Então, ele consegue tratar dentro de uma indústria, por exemplo, de alimentos, ele consegue descobrir um novo produto que dá um novo aroma para o alimento e fazer isso em grandes produções e contínua, né? E aí ele consegue identificar falhas no processo, como otimizar, como fazer com que aquilo lá melhore, como que ele consegue colocar isso no mercado de trabalho, como que ele consegue inserir isso no mercado e fazer a propaganda do produto, porque ele sabe o que ele construiu, né? Então, o engenheiro químico ele tem umas atribuições assim um pouco mais volumosas, né, do que o próprio químico, né? Bacana. Professora, eu acho que no curso sempre é falar das questões éticas da profissão, mas existe um código de ética específico para os engenheiros químicos? A gente tem o CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharias e Agronomia, e a gente tem o CRQ. Então, os nossos profissionais, eles escolhem a qual conselho eles se cadastram. Os conselhos, eles atribuem a esse profissional todas as suas funções, né, que são em torno de 13 funções que ele pode exercer, e o profissional, ele segue esse conselho. Se ele fizer uma atividade que não está regida pelo conselho, ele é advertido, né, é cassado a carteira, ou se ele não tem, né, esse CREA ou o CRQ, ele acaba sendo punido por isso, né? Tá certo. Agora, como é que o curso de Engenharia Química aqui da Univale está se relacionando com a comunidade ao seu redor? Tem parcerias? Como é que vocês estão trabalhando essa questão? As nossas parcerias são com as empresas, né? Por enquanto, assim, como a gente começou hoje, né, esse semestre, 2016-2, os estágios obrigatórios, os alunos agora, sim, estão todos eles buscando esses estágios, né? Aí tem sempre aquele aluno que é mais dedicado, que já está desde o segundo período trabalhando, né? Então, essas relações com o entorno, né, com as empresas, ela já está acontecendo. E a gente se preocupou também com a questão de levar justamente o que é a engenharia química, né, para outros ambientes. Então, a gente está construindo agora os nossos projetos de extensão, né? Então, a gente está tentando criar 2 projetos, um que se chama Química Social, e o outro que seria já que a gente desenvolve com a APAE, né, que é a parte dos alunos estarem desenvolvendo algumas ações que o engenheiro químico poderia ajudar, né, nas questões ambientais com a APAE, na questão do sabão, na questão de alguns maquinários que a gente está tentando desenvolver aí. E qual seria o outro? Tem um nome bacana, o outro projeto. Química Social? Isso. O Química Social é o que a gente está tentando, assim, botar a química no cotidiano das pessoas. Então, assim, mostrar o que é a química, né? Onde que a química está no teu café, no teu copo, na tinta do teu copo, como é que isso foi produzido, mas de uma maneira mais lúdica, uma maneira mais que a criança ou que o adulto entenda o que é a química mesmo, né? Então, a gente está criando algumas estratégias para começar a apresentar isso em centros educacionais ou em escolas, para até popularizar um pouquinho mais a engenharia química, né? Muito bem. Professora, a gente já falou de algumas das várias áreas onde o engenheiro químico pode trabalhar, mas já dá para perceber com a turma atual que tem no curso qual o maior interesse deles? Eles têm alguma preferência por alguma das áreas? Adivinha? Engenharia...
Ambiental, de alimentos ou algo parecido? Cerveja. Achei que eu tenho quase. Não, a química da cerveja atrai. Na verdade, assim, no OPA, quando tem o módulo da cerveja, todo mundo quer ser voluntário no módulo da cerveja, né? Mas é realmente uma coisa que atrai, porque é um processo fermentativo, que é um processo que gera um produto que caiu no gosto nacional, né? Então, e que você pode brincar com isso, você pode usar diferentes formulações, diferentes estratégias para criar cervejas com diferentes aromas, né? Então, e sabores, né? Então, eles gostam dessa parte de alimentos, é uma área de grande interesse, né, dos alunos, mas eles também têm a área ambiental, na parte de remediação, eles estão indo para as indústrias para fazer esse trabalho. A parte no caso da petroquímica, né, é uma parte que despertou muito interesse, mas com essas questões todas da Petrobras, assim, eu acho que o pessoal ficou um pouco com medo, mas foi uma área que trouxe muita gente também para desenvolvimento de novas biocombustíveis, biodiesel, enfim. Legal. E eles têm, assim, na verdade, eles têm uma gama, que eu digo assim, que é uma oportunidade de áreas muito grande. E aí eles acabam, né, realmente no decorrer do curso indo para determinadas que chamam mais atenção, né? E eu não vou dizer que isso também não faz parte do professor que ministra as disciplinas, né? Que ele causa o encantamento daquela área, né? Mas a gente também tem a parte da pesquisa, né? Que a gente brinca que, sim, que tem muita gente ali que diz, não, eu sou chão de fábrica, eu quero ir para a fábrica. E tem muita gente que diz, não, eu quero ficar em laboratório, eu quero desenvolver novos produtos. Okay. Então, a gente tem 2 ramos ali bem fortes também, né? Aí dentro desses ramos tem as diferentes áreas, né? Já que você falou de pesquisa, tem alguma pesquisa em andamento que mereça ser citada? Várias. Uma delas que une essas 2 coisas que eu falei, né? Reaproveitamento de resíduos, né? E produção de um novo produto, que é, na casa, um dos projetos de pesquisa que está sendo desenvolvido, é utilizar a casca do arroz, que é um resíduo, para criar uma membrana de celulose, né? Então, que a gente usa muito nos laboratórios e que ela é cara. Então, a gente acaba... o professor Luizildo está à frente desse projeto e os alunos estão tentando desenvolver essas membranas, né? Já deu resultado positivo. Tem outras pesquisas na parte de alimentos, né? Que é na verdade, é uma bactéria que produz um substrato que eles também estão desenvolvendo para criar também um outro tecido, né? Na verdade, como se fosse um tecido para queimaduras, para colocar em cima de queimaduras. Já existe esse trabalho, né? Só que eles estão tentando desenvolver uma outra utilidade para essa biomassa que é criada. Tem o processo também que é da professora Albertina também, que eles estão estudando para retenção de corantes das indústrias têxteis, usando fibras, né, de alimentos que não são mais utilizados, né? Então, a gente tem, assim, uma infinidade de pesquisas aí sendo já... Eu digo infinidade porque, né, no 8º período, o volume de pesquisas que já estão sendo feitos para um curso que está no início, eu acho bem positivo, assim. Legal. Muito bem, professor. Então, aproveitando aí mais uma vez a questão do OPA, que vai ser dia 8 de outubro, dessa vez um sábado, como sempre. Sim. E eu gostaria de aproveitar para você fazer um convite para as pessoas e, tipo, quem está em dúvida ainda, que característica eu devo pensar? Será que a engenharia química é para mim ou não? O que eu devo pensar nesse momento se eu estou com essa dúvida? Na verdade, assim, eu sempre falo para os alunos assim, que a engenharia química, ela é um grande curso de criatividade. Só que você tem que ter toda essa base antes. Então, se você gosta de matemática, se você gosta da física, se você gosta dos processos químicos, né? E você ainda alia tudo isso, a criatividade, você tem o desejo de criar coisas novas e coisas que sejam sustentáveis, que não agridam mais o meio ambiente. Então, a engenharia química é um lugar onde você vai ter essa oportunidade de você criar uma coisa com bastante base técnica, né? E você vai conseguir aplicar isso para uma comunidade como um todo, né? Inclusive a própria pessoa que cria, né? Então, a criatividade, né? A pessoa que é criativa e que quer mudar algumas coisas, aqui é o lugar dela. Muito legal. O que te atraiu para a engenharia química, professora? Na verdade, eu não sou engenheira química. Olha só. Eu tenho formação em oceanografia e engenharia ambiental. Okay. Só que, na verdade, na engenharia química, eu descobri assim, que todas as profissões elas se unem.
né? Porque eu trabalho com a química dentro dessas duas profissões, né? E a química da engenharia química, ela me favoreceu que eu usasse toda a parte do meio ambiente que eu tenho conhecimento para que eles otimizassem alguns processos dentro das engenharias. Então, assim, a gente acabou vendo que essa questão da multidisciplinaridade, da união dos cursos para conseguir fazer os nossos objetivos darem certo, realmente ela é verdadeira. Perfeito isso. Tá ótimo, a gente quer agradecer a sua presença, então. A gente conversou com a professora Patrícia Foz, professora coordenadora do curso de Engenharia Química da Univale. É isso, né, Lucas? Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.